You, ou Você, é uma série da Netflix que fala sobre um stalker que persegue moças apaixonadamente, mata, assassina, prende, tortura, faz cárcere privado e outras cositas más, mas tudo por amor. O que eu acho mais interessante na série You é o modo como o seriado nos mostra como funciona a cabeça de um sociopata que persegue as mulheres às quais ele tá apaixonado. E o mais chocante é se identificar com algumas das justificativas dele. A série da Netflix, batizada de You, ou Você, em sua versão em português, é um suspense psicológico protagonizado por Joe Goldberg, que começa como um gerente de livraria em Nova York, que se apaixona na primeira temporada por Beck, uma de suas clientes. A gente percebe como cresce o processo de obsessão doentia dele por aquela mulher, ao ponto de stalkeá-la, de pesquisá-la, de roubá-la, findando com prendê-la e matá-la. Tudo, claro, em nome do amor. Não é absurdo imaginarmos como alguns indivíduos acreditam estar fazendo o bem a algumas mulheres ao tolhê-las da liberdade de tomarem decisões conscientes acerca dos homens com quem estarão. Seja com a Beck na primeira temporada, com a Love na segunda temporada ou com a Marianne na terceira temporada, o Joe sempre se interpretou como uma necessidade para o bem daquelas mulheres e por isso ele fazia todo o mal possível para poder protegê-las e tê-las. Agindo de uma forma que na sua mente doentia representa o melhor para aquelas mulheres, ele as vitimava. Não é por pouco que Beck acabou morta, não é por pouco que Love acabou morta. Bom, Love tem uns detalhes a mais aí, porque ela também era psicopata igual ele, mas aí já é outro assunto. Mas o que acontece é que nós temos, ao longo do seriado, toda a justificativa moral do Joe de fazer o que fazia. Ele amava aquelas mulheres ao ponto de apagá-las, ao ponto de acreditar que elas precisavam total, absoluta e veementemente dele, ao ponto de que elas não tinham direito nem de escolhê-lo. Ele as escolheu em um tipo de eleição incondicional, onde ele era o Deus que escolhia e então atraía a si aquelas que ele julgava escolhidas pelo seu ato soberano. E veja, eu entendo um pouco desse tipo de sentimento, porque eu me identifico com ele de alguma forma. Você deve estar já preocupado aí, ligando pra polícia. Opa, sou polícia. O caba lá do Rio Teologia, a mulher dele deve estar em apuros. Cuidado aí. Mas não é isso não. Eu me identifico porque, guardadas as devidas proporções, eu já usei esse tipo de justificativa. Tava lá o Iaguinho, um adolescente de 13, 14 anos, sei lá. Eu acho que eu tava entrando no ensino médio, saindo do ensino fundamental. E eu meio que persegui uma moça. Eu acho que é isso que eu posso dizer. Eu me apaixonei por uma jovem da escola do meu primo. E eu tive a excelente ideia de um dia ir na casa dela sem avisar. Ela morava em outro bairro. Eu peguei um ônibus, eu apareci lá, toquei a campainha, me apresentei. Na minha cabeça, eu ia chegar na casa dela sem avisar, uma pessoa com quem eu quase nunca falei. Ia pedir pra entrar e a gente ia namorar, sei lá. Ela não me recebeu, ela pediu pra mãe dela me enxotar. Fui enxotado. Mas eu simplesmente continuei indo lá. Arrumei desculpas pra minha mãe pra poder sumir depois da aula, dizer que ia fazer algum trabalho, alguma coisa assim. Pegava um ônibus, atravessava a cidade e aparecia na casa da pessoa sem avisar. Devia ser absolutamente bizarro. Acho que na terceira vez que eu fiz isso e não consegui falar com ela, eu recebi um e-mail bem desaforado. Eu lembro até hoje do título, era "Não precisa responder". Eu queria resgatar meus e-mails antigos só pra poder ter a alegria de ler esse negócio. Será que eu consigo resgatar meus e-mails antigos? Hotmail. Será que e-mails antigos Hotmail ainda dá? São e-mail de 15 anos atrás. Será que eu consigo entrar em um e-mail de 15 anos atrás? Cadê? Não, aqui é uma conta do Outlook. Eu não tenho. Não, peraí, eu quero outra conta. Sai. Não é isso não, calma aí. Eu não vou achar. E na minha cabeça, tentando pensar em retrospecto, eu achava que eu era um benefício pra aquela pessoa. Porque eu era legal, eu era aquele rapaz romântico inveterado que queria casar e fazer tudo, sabe? Aqueles papos de nerd isolado e sozinho, que no fim das contas vai ser desprezado por muitas mulheres e vai virar um desses homens perseguindo seu próprio caminho, os caras da real, esse pessoal maluco que trata a mulher como se fosse tudo ruim, que ia ficar xingando os caras de mangina na internet, sabe? Esse tipo de doente. Era meu destino. Eu acho que eu tenho algum nível de certeza se Jesus não tivesse me encontrado. Eu não sei o que me fez acreditar nesse tipo de coisa. Sei lá, um jovenzinho de 13 anos, 12 anos, que assistiu muito filme americano, assistia muito anime, cheio de ideia errada na cabeça sobre masculinidade. Tudo bem. Quando você encontra no seriado isso como algo que faz parte da vida adulta, o que você tem não é só imaturidade, o que você tem é um nível de loucura, e isso se manifesta como psicopatia ali. Por isso eu chamei especialistas pra falarem com a gente hoje sobre como não cair nesse tipo de loucura. Chamei duas pessoas que trabalham com psicologia pra ajudar a gente aqui hoje. E por isso, vou entrar já aqui numa chamada com Larissa Lima, psicóloga, que tem produzido muito conteúdo na área de cristianismo e psicologia. Larissa, explica pra gente aí sobre os perigos desse tipo de relacionamento e de como a gente consegue se proteger de pessoas que podem ser perigosas até pra nossa saúde física. É sempre muito difícil identificar um abusador no início de um relacionamento
quando você começa a conhecer a pessoa. Principalmente porque ele quer que você acredite que ele é outra pessoa. Então ele vai se esforçar para que você acredite nisso. Então todas as coisas que ele fizer vão ser nesse sentido de esconder quem ele realmente é e forçar um personagem que não é ele, mas que se a intenção é que você acredite que é ele, então ele vai fazer o máximo para que você acredite nisso. E uma das coisas que a gente pode parar para pensar e para perceber é justamente se essa pessoa chegou na sua vida sozinha ou se foi acompanhada de outras pessoas. E você tem contato com outros amigos dele ou dela, ou se você tem contato com família, se você consegue ter esse contato para ter opiniões de pessoas que conviveram, porque geralmente uma pessoa manipuladora, ela não quer que ninguém saiba do passado dela. Ela não quer que ninguém saiba dos podres dela. Então ela vai afastar da vida dela qualquer indício, qualquer pessoa que possa dar uma opinião negativa sobre ela. Mas nós precisamos de opiniões negativas sobre as pessoas, porque todo mundo tem opiniões negativas. Todo mundo tem defeitos. E nós devemos ter contato com pessoas que podem nos dizer os defeitos de outras pessoas. Não como uma forma de fofoca, mas como uma forma de entender a realidade. Então, o manipulador, ele vai afastar essas pessoas que poderiam falar dos defeitos deles para a pessoa. E isso é uma coisa muito comum em perfil de pessoas que são abusadoras. Uma outra coisa que um abusador faz é afastar a vítima, né? E a vítima, ela é escolhida friamente, de forma muito calculada. Então, o abusador, ele vai afastar a vítima da rede de apoio dela. Assim como ele afastou pessoas da vida dele, ele vai querer afastar as pessoas da vida da vítima também, porque essas pessoas são as pessoas que poderiam dizer: opa, tem alguma coisa errada aqui, não tá muito certo esse relacionamento, não tá muito certo o comportamento dessa pessoa. Então, o manipulador, ele vai tirar a rede de apoio da vítima, porque são justamente as pessoas que poderiam descobrir e acabar com o plano deles de manipular, pessoas que pudessem ver o relacionamento de fora e dar conselhos e dar opiniões. Então, uma pessoa manipuladora, ela vai tirar a vítima de todo esse ambiente de suporte, de apoio, de conselhos. E ele vai fazer isso intencionalmente, justamente para que a vítima fique desarmada e indefesa. Porque é mais fácil você manipular uma pessoa se ela não tem uma comunidade, se ela não tem um suporte ou uma rede de apoio. Porque é mais fácil manipular uma pessoa do que várias. No caso, ele teria que manipular toda a rede de apoio. Então, a estratégia é tirar a rede de apoio para que essa pessoa seja mais facilmente manipulada. Sim. Outra coisa que a gente pode perceber sobre o perfil de uma pessoa abusadora é que elas costumam ser narcisistas. Elas são narcisistas e elas olham muito para si mesmas. E não bastando ser narcisistas, elas são obstinadas. Então, são pessoas que vão até o fim por aquilo que elas querem. E existe um lado bom disso, existe um lado bom de ser uma pessoa determinada, mas se uma pessoa é muito determinada ao ponto de passar por cima de tudo e todos para conseguir o que quer, isso é um problema. Então a gente deve ligar os sinais de alerta, porque nós, como seres humanos, nós devemos saber lidar com as frustrações. E quando a gente não sabe lidar com as frustrações, a gente acha que tudo tem que ser do nosso jeito. E os manipuladores, eles são assim, eles vão até o fim pelo que eles querem. Então eles vão afastar as pessoas do caminho, eles vão fazer o que eles puderem para conseguir o que eles querem. E eles são obstinados. E nessa obstinação deles existe muito cálculo, existe muita frieza e existe muito narcisismo. São pessoas que constantemente olham muito para si mesmos. São pessoas que estão o tempo todo buscando coisas que satisfaçam eles. Então por isso eles são tão obstinados, porque se eu tenho um desejo, eu tenho que satisfazer esse desejo e eu vou até o fim para satisfazer esse desejo. Então, alguns traços narcisistas podem ser percebidos, como quando a pessoa faz coisas levando em consideração apenas o que ela quer e não o que a outra pessoa também quer. E em um relacionamento, em um momento ou outro, você precisa ceder. Isso é parte de um relacionamento saudável, na verdade isso é essencial para manter um relacionamento saudável. E abusadores e manipuladores, eles não sabem ceder. Sempre a outra pessoa tem que ceder. Então ele vai fazer um jogo emocional, ele vai se vitimizar, ele vai jogar a culpa da real situação
na vítima para que a vítima acabe sempre cedendo. Então, ele nunca vai ceder, mas ele vai fazer com que a vítima se sinta culpada o suficiente para ceder, quando na verdade ele que deveria ter cedido. Então, são alguns sinais, algumas coisas que a gente pode ficar atento de observar isso e se cercar de pessoas, né, e não deixar que nos afastem de um ambiente de comunidade, de aconselhamento, de redes de apoio, justamente para que a gente não fique tão vulnerável. É claro que a culpa de um relacionamento abusivo nunca é da vítima, mas existem coisas que a gente pode fazer que podem ou facilitar ou dificultar que isso aconteça com a gente. Obrigado, valeu. E agora eu vou chamar aqui o Alberto. Alberto Delisola também é formado em psicologia, tem trabalhado instruindo sobre hipnose, sobre persuasão e cuida do canal Como a Mente Funciona. E Alberto, conta pra gente sobre o que é que esses caras fazem pra conseguir dominar as pessoas desse jeito. Quais seriam os mecanismos psicológicos por trás de um relacionamento abusivo? Quais estratégias que o abusador pode utilizar em seu proveito? Bom, antes de mais nada, eu acho importante a gente ressaltar a figura do abusador não como um vilão que a gente vê nas séries antigas, né? Igual o esqueleto do He-Man, ou até mesmo o Pink Cérebro querem dominar o mundo, aquele vilão que simplesmente é mau e ninguém gosta dele. Na verdade, o abusador, ele é tão perigoso porque ele tem o seu lado humano. Inclusive, tem um episódio aqui do Mundo Cópia excelente em que o Iago mostra os vilões humanizados. E quando a gente assiste a série You, os diretores, o roteirista, fazem de tudo para você gostar do Joe. E gera, né, a sensação de culpa de você gostar de alguém que é claramente o vilão da história. Esses são os vilões da vida real. São pessoas que não caem naquele viés maniqueísta, né, de bom ou de mal. São pessoas que estão nesse espectro entre o bom e o mal, mas com uma tendência de estar bem mais pro lado do mal. E os abusadores estão entre nós. E, infelizmente, temos muitas chances de talvez você que está assistindo esse vídeo também ser um abusador. E, em geral, existem dois papéis que esse abusador acaba tomando. Ou o papel do bully ou o papel da vítima. É muito comum o abusador se colocar como aquele cara ou aquela mulher que simplesmente ameaçam o tempo todo e fazem você ficar morrendo de medo de alguma coisa dar errado, como se qualquer coisa pudesse fazer o abusador explodir e apontar e falar o que você deve ou o que você não deve fazer. Mas não é só essa figura do bully. A gente também tem uma outra figura que também é extremamente perigosa e abusadora, que é a figura da vítima. O abusador ou a abusadora se colocam como vítimas. Você provavelmente já ouviu falar de alguém que estava num relacionamento abusivo e o abusador ou a abusadora falavam o tempo todo que iam se matar, que iam se jogar na frente de um carro. Essas pessoas se colocam como vítima, apontam o dedo e falam, você destruiu minha vida. Então observa que, por mais que a gente pense sempre no abusador como aquela pessoa que está ditando as ordens e que se coloca como maioral, como aquela pessoa que manda, temos também aquele abusador ou aquela abusadora que vão se colocar como vítimas. E ao se colocarem como vítimas, usam o mecanismo da culpa. Então os primeiros dois mecanismos que a gente tem por trás de um relacionamento abusivo são o medo, porque se o abusador ou a abusadora tem essa figura do bully, esse abusador está usando do medo, da coação, da ameaça de atingir o outro, muitas vezes não fisicamente, mas verbalmente. Por outro lado, temos também aquele mecanismo da culpa. Os abusadores simplesmente infligem no outro a culpa de eles estarem numa situação ruim ou a culpa de algo acontecer. Bom, dito sobre esses papéis, tanto do bully quanto da vítima, vamos falar um pouco por que as pessoas acabam caindo nesse tipo de relacionamento. Existem alguns mecanismos psicológicos que vão fazer isso acontecer. Relacionamento abusivo não é o tempo todo ruim, não. Não, seria muito mais fácil das pessoas se desvencilharem desses relacionamentos abusivos se eles só fossem ruins. Mas não, eles não são apenas ruins. Eles também têm alguns momentos que são muito bons. E na psicologia do comportamento, a gente chama isso de reforçamento intermitente. Ou seja, a pessoa está no relacionamento, aí tem experiências ruins, aí tem uma experiência boa. Essa experiência boa, talvez um dia que comeu uma pizza, ou um dia que saiu para dançar, enfim, um dia que
teve uma experiência muito boa com o outro, surge como a gota de esperança de que agora as coisas vão mudar. Só que, infelizmente, ele começa a ter várias outras experiências ruins novamente. Esse mecanismo do reforçamento intermitente é aquele mesmo mecanismo por trás de pessoas viciadas em cassinos. A pessoa gasta todo o dinheiro dela em aposta, até que eventualmente ela ganha alguma coisa. Esse ganhar alguma coisa acaba dando a ilusão de que a sorte virou, de que agora as coisas são diferentes. Então, como muito bem dito, né, no vídeo do Iago sobre vilões humanizados, abusadores, tem também um lado bom. Assim como o Joe, que mostra muitas vezes de forma genuína se preocupar com aquele menino, os abusadores também vão fazer favores, vão trazer boas experiências. E existe um outro mecanismo que acaba prendendo as pessoas nessas relações abusivas, que é o chamado viés da confirmação. No nosso dia a dia, nos causa muita aflição, muito cansaço mental ter que mudar de opinião sobre as coisas ou simplesmente mudar nossas expectativas. Isso nos causa muito desgaste, muito cansaço. O viés da confirmação é, na verdade, um enviesamento do ser humano em que ele quer buscar evidências para confirmar de que ele estava certo o tempo todo. Então, a pessoa que está sofrendo um relacionamento abusivo, ela vai buscar o tempo todo por pequenas pistas que supostamente indiquem que aquele relacionamento está ótimo. E aí, juntando tudo isso, temos a figura lá do bully ou da vítima, temos o reforçamento intermitente, ou seja, de vez em quando a pessoa tem um reforço, de vez em quando tem uma punição, e existe uma alternância disso, gerando esperança de que tudo vai melhorar. E temos também o viés da confirmação, em que a vítima vai buscar sinais de que as coisas podem melhorar e começa a se iludir com isso. E para ajudar você a perceber se você é um abusador ou uma abusadora, ou se você está sofrendo de algum relacionamento abusivo, eu vou te passar agora 5 sinais que podem indicar isso. O primeiro sinal é o sinal de que você o tempo todo tem que ficar como se pisando em ovos. É como se a pessoa com a qual você se relaciona pudesse explodir e estourar a qualquer momento. O segundo sinal é de que você não tem mais mostrado as suas emoções na sua plenitude. Você começa a esconder tristeza, esconder raiva, esconder insatisfação. Você começa a engolir um sapo após o outro, para usar uma expressão aqui mais metafórica, e você guarda todas essas emoções com medo de uma reação desproporcional do outro lado, seja do bully ou seja da vítima. Um terceiro sinal que pode indicar um relacionamento abusivo é o fato de seu parceiro ou sua parceira simplesmente não confiarem em você. Eles desconfiam de tudo. Vão ter ciúmes da sua família, vão ter ciúmes dos seus amigos, enfim. Vão ter ciúmes de tudo. E vão, de acordo com o papel que eles assumem, ou do bully ou da vítima, fazer ameaças para evitar que você faça essas atividades nas quais ele tem ou ela tem ciúme. Um outro sinal de que você está num relacionamento abusivo é que você não pode discutir em nada a relação. Existe até aquela expressão que muitas vezes é alvo de piada entre casais, que é a famosa DR. Por mais que ter uma DR, que seja discutir a relação, seja cansativo, casais convivem o dia inteiro quando são casados ou quando tem um namoro, convivem bastante tempo juntos, às vezes planejam ter uma vida no futuro juntos. E se você não pode mais discutir a relação, se você não pode mais questionar o que acontece no dia a dia, isso aí é um sinal muito preocupante. E o último sinal, você se sente preso, ou seja, você se sente totalmente preso ou presa nesse relacionamento. Você quer terminar, não sabe como termina. Inclusive, é muito comum essa sensação de prisão aumentar, porque com o passar do tempo, devido ao relacionamento abusivo, você simplesmente não tem mais amigos. Claro que o casal vai ter a tendência de ter amizade com aqueles que eram amigos do homem e amizade com aqueles que eram amigos da mulher. Mas surge um momento no relacionamento abusivo que tudo gira em torno do universo do abusador. Então, fazendo uns exemplos bem esdrúxulos aqui, O rapaz gostava de jogar RPG com os amigos, aí quer ir no cinema ver um filme só de meninos, por exemplo, sei lá, um filme de herói, e ele simplesmente é proibido de fazer isso. Ou simplesmente as meninas querem sair para fazer um programa de meninas, talvez ver um show dessas bandas aí que só a menina gosta, ou que geralmente mulher gosta, enfim. Não importa muito, o fato é que nessas relações abusivas é comum todos os hobbies, passeios,
e interesses girarem em torno do abusador. E a pessoa que está participando desse processo, no papel da pessoa que é abusada psicologicamente ou até mesmo fisicamente, ela simplesmente não faz mais nada dentro daquilo que ela gostava de fazer. Bom, já falei sobre os mecanismos psicológicos por trás desse relacionamento abusivo, já falei de alguns sinais. E para encerrar, vou falar como que costuma surgir esse relacionamento abusivo. Tem um fenômeno psicológico que é chamado de pé na porta. Bom, mas o que seria esse pé na porta? Pé na porta é uma expressão que vai vir daquela ideia do vendedor que vai vender alguma coisa e aí ele coloca o pé na porta para a porta não ser fechada. E falando de psicologia, a gente pode entender esse mecanismo do pé da porta como um pequeno pedido. Então a pessoa aos pouquinhos faz um pequeno pedido, um pedido que talvez vá contra aquilo que você queira fazer, mas que aparentemente é pequeno. E aí a pessoa simplesmente faz. Ou seja, o abusador pede para você fazer alguma coisa que vai um pouquinho só contra o que você quer fazer, mas você acaba cedendo. O problema é que ele começa a escalar esse pé na porta. Porque relacionamento existe concessão mútua, isso é lógico. Se você quer ter uma vida a dois, vai ter concessão. O problema é que esse pé na porta vai escalando, até que a pessoa se sente totalmente presa. E se você percebeu que você está sofrendo um relacionamento abusivo, ou que alguém que você conhece está numa relação abusiva, busque ajuda profissional. Porque pode ser extremamente difícil se desvencilhar desse tipo de relacionamento devido a todos esses mecanismos psicológicos que acabam estabelecendo esse tipo de relação. Valeu, pessoal. Aproveitar para agradecer aqui o convite do Iago, espero ter esclarecido. E queria também te convidar para conhecer o meu canal Como a Mente Funciona, que inclusive foi um canal que surgiu porque eu já sou apaixonado há muito tempo pelo mundo copy. Até o editor eu mesmo, que é o Tuller. Então agradeço demais pela oportunidade. Se quiser conhecer o Como a Mente Funciona, é só visitar. Valeu. Valeu, Alberto. E o vídeo de hoje foi bem diferente, a gente teve participações especiais aí, mas é sempre importante que os seriados nos ajudem a meditar sobre as coisas. É o que a gente faz aqui no Mundo Cópia. A gente tenta pensar sobre as coisas a partir da cultura, a partir das artes, das mídias, do cinema e da televisão. E é bom quando os seriados nos ajudam a pensar sobre coisas que são úteis pra essa vida. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Mundo Cópia, tem vídeo toda quarta-feira, 10 horas da manhã. Assina as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. A gente tá lutando pra crescer mais o canal, ter vídeos cada vez mais diferentes e mais vídeos por semana. Então, se torna membro aí do Mundo Cópia e ajuda a levar esses vídeos cada vez mais longe. Um abraço e até a próxima.